Muito bom dia. Antes de tudo, agradecer em especial o convite feito pela Organização Colegial Naturopática Oceano FNACO e como sócia número 3681 e como ex-presidente adjunta, agradeço a todos os meus colegas que continuam com este trabalho biopsicossocial em prol do bem comum e da naturopatia, como pilar da promoção da saúde. É de facto uma grande oportunidade poder compartilhar com todos vocês sobre este importante elemento do corpo humano que muitas vezes creio que não se dá devida importância. Como naturópata, a minha carreira desenvolve-se em dois âmbitos: naturopatia manual através da osteopatia e naturopatia alimentar com a nutrição emocional e consciente. Expor esta parte física vai de encontro ao que se denomina a integridade do ser humano como um todo. O papel da fáscia como elemento físico nos vai fazer entender como funciona toda a estrutura humana e o fator psicossomático. Com esta pequena exposição, tenho dois objetivos. O primeiro objetivo é um objetivo geral, compartilhar este tema das fáscias como um importante eixo na estrutura e da função corporal, o papel multifatorial, e depois no ponto 2 temos objetivos mais específicos, que é o papel das fáscias na integridade anatómica. Vou fazer um background mínimo sobre a origem da fáscia, somente para dizer que as fáscias nascem na etapa embrionária, onde a terceira semana existe uma transformação do disco embrionário, e que se chama tridérmico, com 3 folhas, e essas 3 folhas são denominadas ectoblasto, mesoblasto e endoblasto. Dessas 3 vou destacar duas, não esquecendo os outros derivados. Nesse caso, vou destacar o ectoblasto, que é onde está o sistema nervoso central e periférico, o mesoblasto, que é o tecido conjuntivo, cartílago, osso, músculo estriado e liso. E agora, dito isto, sabendo que a fáscia começa na fase embrionária e como podes verificar nessa imagem que vos apresento aí no ecrã, temos, antes de tudo, é importante localizar, saber o que é que estamos a falar exatamente. Estamos a falar de uma película que fica, vamos dizer, na quarta capa por debaixo da pele. Depois da parte da gordura, vem a parte superficial, como podeis ver aí, a membrana superficial da faixa. Depois temos uma parte mais profunda que se chama a faixa, como podeis ver aqui, a faixa profunda, ok? Então, esta é a estrutura, mais bem, a localização da faixa no nosso corpo. Se eu vos dissesse, depois disto tudo, que o papel mais importante da faixa é o da suspensão, vocês não acreditam que neste momento o meu pensamento é totalmente reducionista, que nada tem a ver com o científico? O que é realmente importante na ciência? O que é a ciência? Vou aproveitar e responder estas questões recordando-me de um colega naturólogo, que é o Dr. Caio Martim. Em uma das suas redações, ele diz que uma mente científica tem que ser uma mente clara, longe de emoções e crenças, que facilitem a observação, o estudo e a pesquisa. Uma mente científica não pode ser preconceituosa, não pode dizer se é verdadeiro ou falso, antes de observar, analisar, compreender e estudar. Então, é importante sempre ter uma mente livre e flexível. Importante considerar hipóteses que podem ou não ser corroboradas, correto? Cabe-nos a nós, como profissionais da saúde, flexibilizar o nosso campo de ação. É sempre muito importante termos essa mente flexível, porque sabendo que o ser humano é flexível por natureza, porque vamos a fazer um tratamento inflexível. Quanto mais a nível postural, já sem entrar a nível mental ou a nível emocional, que temos que ter sempre muito em conta. Porque também são partes de influência a nível postural, sim ou não? É uma influência indiscutível. Os estudos de Brandon e Meyers fazem referência a este aspecto. Se o cerebelo está considerado como uma área de classificação, gestão da informação utilizada para
desde a manutenção de equilíbrio e postura, controle do tônus muscular, ajuste de movimentos corporais e aprendizagem motora. Também é importante ter em conta a encruzilhada de informações relacionadas com a dor e as emoções. É sempre muito importante, porque o aferente do cerebelo passa a afetar as redes corticolímbicas, sendo que o sistema límbico é a unidade responsável, sempre pelas emoções e comportamentos sociais. Vos vou passar aqui uma seguinte imagem para que consigamos identificar o sistema límbico e a complexidade do sistema límbico. A parte cerebelo é exatamente essa que se encontra na parte posterior do tronco encefálico, essa massa que está aí. Sabemos que o cerebelo está envolvido em todas as informações perceptivas, proprioceptores, nocioceptores, interoceptores e exteroceptores. Esta é a parte que compete ao cerebelo. E o que é realmente a percepção? Aqui tens um quadro que vos indica o caminho da percepção, vamos dizer de alguma forma. Peço desculpa que está em espanhol, porque eu vivo em Espanha, então às vezes tenho dificuldade em pesquisa encontrar elementos em português. Neste caso está perfeitamente claro e eu passo a explicar o que é a percepção. A percepção vem através de um estímulo que capta uma atenção, que dá uma sensação, a percepção, o reconhecimento e a resposta. Este é o caminho que segue todo o que se refere a uma percepção. Para que tenha resposta, há que haver um estímulo. Para que haja um estímulo, para que seja um estímulo verdadeiro, tem que haver uma chamada de atenção, uma sensação, uma percepção, reconhecimento e, por fim, a resposta. Ok, então, mas temos um exemplo mais, vamos dizer, mais de caráter no que se refere ao corpo humano. O que é que passa aqui? Se nós temos aí um estímulo, como vemos aqui, um estímulo da dor, temos através dos nocioceptores uma relação de sinapses que entra na medula óssea e que, por sua vez, passa ao cerebelo e chega ao cérebro. E aí é onde se efetua efetivamente a resposta. Ok? Podeis verificar a imagem como tudo se processa de uma forma esquemática e ordenada, vamos dizer assim. Os proprioceptores são classificados de acordo à localização. E de acordo a essa localização, cada um tem o seu nome. Aqui temos os vários proprioceptores que podemos ver nesta imagem. Vou agrandar um bocadinho a imagem para que se veja um pouco mais clara. E então, o que é que vai acontecer aqui? Nos músculos são chamados fusos musculares. Estes registram alterações no comprimento das fibras musculares e assim relaxam ou contraem-se de acordo com a necessidade. Uma extensão exagerada do tronco durante um gesto de finalização, por exemplo, vamos dizer um gesto de voleibol, produz imediatamente, graças a este receptor, uma contração dos abdominais para evitar o seu rasgo. Quando o alongamento é excessivo, o rasgo é inevitável. Por isso é que há estas rupturas de fibras quando não está preparado o corpo ou é feito o movimento de uma forma muito brusca. Dessa mesma forma, os receptores localizados nos tendões, chamados receptores de Golgi ou tendões de Golgi, esses o que vão fazer, vão controlar a tensão excessiva deste tecido. Nas articulações estão localizados receptores que reagem a diferentes estímulos. Os corpúsculos de Ruffini e Pacini são responsáveis, como vocês podeis ver aqui, são os responsáveis por agir contra qualquer agressão que a articulação receba. O mecanismo de defesa adotado pelo organismo é a inibição reflexa dos músculos periféricos. De acordo? Isto porquê? Porque, todavia, apenas um receptor não possui a capacidade de identificar sozinho os diferentes estímulos que o corpo recebe a cada segundo. Por isso, necessitamos de estímulos diferentes e diferentes receptores, cada um com a sua particularidade. De acordo? Aqui, ver melhor a imagem. Então, se é uma resposta automática, que vai passar com a informação crónica alterada.
verdade? Segundo uma revisão de modelos teóricos facial, essa revisão mostra que a informação cronicamente alterada por condições como a dor, depressão ou a falta de movimento afetará negativamente o aspecto cognitivo, isto é, a memória, a resolução de problemas, a elaboração de ideias. Isto aqui mete-se muito o caso da fibromialgia, ok? Consequentemente, a nível postural, então, se nós temos dores, se nós temos dificuldade na resolução de problemas, cada dor, cada situação vai nos manifestar a nível da nossa postura. É exatamente isso que quero dizer. Existem três sistemas que, suprimido a todos os outros, mantêm perfeitamente a aparência humana. E quais são esses sistemas? É o sistema nervoso, o sistema linfático e o sistema facial. São três partes interdependentes e inseparáveis. A fáscia orienta o suporte destes outros sistemas, ok? É por isso que o sistema nervoso pode influenciar as fáscias. Daí vêm as dores, por exemplo, como eu referi anteriormente, no caso da fibromialgia. O mesmo acontece com o sistema muscular, que funciona dependente da faixa, associado ao sistema articular, que dará uma consistência à sua conservação e funcionalidade. Bom, vamos ver qual é o aspecto da faixa. Este é o aspecto da faixa, como vocês podem ver, é como um véu que recobre todo o corpo. É de uma forma continuada. Tens aí as imagens, tanto da faixa a nível cervical, como aqui temos no caso do membro inferior, e os dois são membros inferiores, tanto este, que é uma perna, podeis ver aí o joelho, ok? O recobrimento que há da faixa no joelho. Aqui também temos, aqui não consigo identificar exatamente o que é, mais bem a imagem para que vejam como é que é a faixa, de verdade, parece um véu. E aqui como pode a faixa entrelaçar em todo o nosso sistema muscular, nosso sistema linfático, nosso sistema nervoso, etc, etc, etc. Ok, aqui este é o aspecto das fáscias. Então, o que é que podemos dizer? Que o contínuo da faixa é o resultado da evolução perfeita e a sinergia entre diferentes tecidos líquidos e sólidos, capazes de reter, dividir, penetrar, nutrir e conectar todas as regiões do corpo, incluindo órgãos internos, desde a epiderme até ao osso, envolvendo todas as suas funções e estruturas orgânicas. Esta continuidade permite transmitir e receber constantemente informação mecano-metabólica que pode influenciar na forma e função do corpo. De acordo? Como é que isso se processa? Através da produção de impulsos conscientes ou inconscientes. E de onde vêm esses impulsos? Vamos ver de onde é que vêm esses impulsos. Do córtex cerebral. Aqui temos a imagem do córtex cerebral, que é onde vêm esses impulsos. Uma vez alcançado o córtex cerebral, possibilita, mesmo que de olhos fechados, que se tenha a percepção do próprio corpo e movimentos articulares, sendo o córtex cerebral responsável pelo sentido de posição e movimento, o que chamamos sinestésia. Ok? Sempre que acontece alguma alteração no sistema proprioceptivo, o organismo apresenta uma sintomatologia variada. Sempre. Por exemplo, no caso da dor, pode surgir uma cefaleia, uma enxaqueca, dor muscular na planta dos pés, pescoço e ou costas. Quando, no caso de equilíbrio, pode aparecer na forma de vertigens, tonturas, enjoo, sensação de náuseas incluso. Dentro da mecânica local, a faixa tem um papel multifactorial. Por isso é que me pareceu importante, apesar de estarmos a falar numa parte física, temos que dar atenção que esse papel multifactorial também inclui uma boa alimentação. A faixa tem que estar muito bem nutrida. E como é que nutrimos a faixa? Através de uma nutrição correta e equilibrada. Ok? Por isso que falar da faixa é falar de tudo.
Então, vamos falar agora da suspensão sem prejudicar o seu conjunto multifatorial, onde combina o papel da suspensão com proteção, contenção, separação, absorção de choques e amortecimento de pressão. E como não, um que está muito acostumado a amortecimento de pressão são os pés. Aqui tens a imagem e que podeis ver toda essa parte branca que vês está recoberta, é fáscia. Que podem ver é a fáscia. Então, o pé é uma estrutura tão complexa e vocês podem ver, como disse anteriormente, como a fáscia se penetra em todos os recantos e dessa forma pode desempenhar o seu papel multifatorial. A nível de suspensão, fixa sempre fixa sem comprometer a mobilidade necessária para se adaptar, que intervém no contexto geral da mobilidade do corpo, tanto das cavidades mais profundas como nas mais superficiais, da aponeurose ligamentar e do apoio de cada um dos músculos nas articulações. O mesmo passa com o sistema vascular nervoso, é exatamente o mesmo, envolvendo todas as estruturas, veias, nervos, músculos e articulações, formando pontes de união. Falando em pontes, como é que as pontes são construídas? Passa exatamente o mesmo, certo? As pontes, como qualquer outra estrutura, não são 100% rígidas. Não existe uma estrutura 100% rígida, porque da mesma forma que não existe um material 100% rígido. Cada estrutura tem um grau de liberdade de se mover com base nos materiais com quais são construídas. Até o betão armado tem flexibilidade. Além disso, há a expansão térmica que acontece com as alterações de temperatura. Os materiais expandem-se com o calor e contraem-se com o frio. Tanto é assim que o Dr. Levin acunhou o termo biotensigridade para pessoas vivas, inspirando na ideia arquitetônica de Fuller. Fuller foi um arquiteto que acunhou pela primeira vez este termo de tensigridade com a novidade das cápsulas geodésicas, ou seja, uma estrutura em equilíbrio tensional, basicamente isso. Isto é, a transmissão de tensão mecânica, ativa ou passiva, determina uma adaptação constante da estrutura do corpo, sem danificar ou deformar a integridade da forma e função. Este é o objetivo, e é assim que procede a fáscia. Este conceito pode ser aplicado a todo o corpo, a um distrito contráctil ou incluindo a uma célula. No caso das faixas, temos duas evidências que nos levam à flexibilidade e à memória não menos importantes. Assim, temos a atendente à flexibilidade durante a gravidez ou a obesidade. Existe uma distensão que volta ao normal e recupera a sua forma anterior. A isto se chama forma anterior, que se refere à tonicidade e à elasticidade, devido a este fenómeno que se chama o fenómeno programado, sempre e quando, no caso da obesidade, seja feita de uma forma paulativa. Vamos a fazer aqui um pequeno parênteses. No que se refere à envoltura a nível de órgãos internos, ok? Essa envoltura, a faixa, é diferencial dependendo das variações de forma, da pressão e o grau de mobilidade. E como é diferencial? Aplicando um maior tônus nos pulmões, intestinos, estômago, vias e uréteres. De acordo? O mesmo passa com os músculos. Mantém a forma anatómica e integridade com bastante densidade e resistência. Aqui vou-vos mostrar uma imagem onde vemos que as partes onde existe maior carga, maior movimento, existe esse fortalecimento de fibras a nível facial, porque são estruturas que necessitam de um rango de mobilidade para completar as suas funções e, por isso, a necessidade de tônus dessa elasticidade. Conclusão, protege contra a variação de tensão. De acordo?
O amortecimento está favorecido pela elasticidade e a contratibilidade, fatores importantes na mecânica. O que sucede com a idade? Esses fatores vão diminuindo com o passar dos anos. A dinâmica e a mecânica de um tecido depende de dois fatores, o fator endógeno e o fator exógeno. E como assim? Os fatores endógenos são todos os fatores hereditários e os fatores exógenos têm a ver com infecções por bactérias e vírus, má nutrição, aqui temos outra vez a nutrição, o stress e o trauma. As cadeias musculares são a expressão do corpo de dentro para fora, uma forma de comunicação. Lembra-se quando falei das emoções, da parte emocional e mental que influem na postura? Nesta imagem podemos ver que facilmente podemos detectar ou imaginar que período está a passar essa pessoa ou como é que é essa pessoa normalmente devido à postura que adota. Aqui temos várias posturas e seguro que todos vocês podem identificar aqui uma pessoa que pelo menos que possa estar em uma situação de depressão ou uma pessoa que seja um pouco mais tímida. Isto é tudo fatores emocionais que influem na postura através da fáscia. Não existe uma única parte do corpo que não esteja envolvida pela fáscia. Embora a manutenção e a correção da postura sejam atribuídas ao sistema muscular, este não pode desempenhar de forma alguma a tarefa sem ajuda e apoio da fáscia. O músculo sem fáscia não pode ser funcional do ponto de vista fisiológico. Vamos pegar num outro exemplo. O quádriceps, grande variedade cilíndrica, verdade? Que engloba vários músculos separados por compartimentos intermusculares para separar grupos e diferentes funções, assegurar a estrutura anatómica dos tecidos, moles e sustentação e enquadramento. De acordo? Perdão, o espanhol às vezes tropeça-me aqui. A coxa é um bom exemplo desta separação anatómica que faz a fáscia e para que possa desempenhar a sua função. Este é o trabalho das fáscias ou um dos trabalhos a nível de suspensão, já que podem ter vários papéis: suporte, proteção, amortiguação, hemodinâmico, defesa, comunicação e intercâmbio bioquímico. E com o intercâmbio bioquímico, uma melhor alimentação, melhor intercâmbio bioquímico. O papel das fáscias na manutenção da postura. Nas áreas onde há uma grande carga de trabalho, como é o caso da postura, participam a fáscia cervical. Vamos ver aqui a fáscia cervical. Temos aí que podemos ver a fáscia superficial e a fáscia mais profunda, ok? Vou aumentar um pouquinho para que se veja melhor, ok? Então, vai intervir também a zona glútea. Vamos aqui a zona glútea, que está aqui, ok? Vai intervir a zona glútea e, por fim, também vai intervir a zona lumbosacral e depois a zona iliotibial. Vamos ver aqui. Zona lumbosacral e a zona iliotibial, como podeis ver aqui. Ok? Pronto, vai incluir toda esta zona. Zona toracolumbar, sacrolumbar, ok? E a zona iliosacral. Ok. Continuando. Como podemos apreciar, a aponeurose das bandas são claramente visíveis. Fibra de colágeno reforçada. Agora vamos entender quem participa em quê. É verdade que os músculos intervêm no papel postural, mas vai ser um papel mas onde vai ser o papel mais evidente? Da parte postural, na dinâmica. O músculo intervém na dinâmica. No que se diz respeito à estática, o papel das fáscias externas é o mais relevante. Fáscias externas é o mais relevante, que é o mesmo que as fáscias superficiais. Vamos aqui dar uma vista de olhos aqui neste esquema, que podemos verificar com mais clareza a faixa superficial, ok? E aqui tens a faixa superficial. E aqui tens outro esquema, que podem ver, apreciar com mais detalhe. No que se refere ao suporte em termos de implicação das faixas internas, é o que vai fazer
com que tenhamos essa postura, que podamos manter a postura. Isto que quer dizer? Que conclusão podemos tirar disto? Que devido à sua própria anatomia e arquitetura mostram a relevância da faixa, mostra a relevância da faixa ligada à manutenção da postura. No plano anatômico, as faixas constituem um manto tanto externo quanto interno, continuado, que começa no crânio e termina nos pés. Vamos dar um exemplo de uma faixa superficial. A faixa superficial fica na panícula adiposa, como podeis ver aí, ok? E o tecido subcutâneo começa nos arcos zigomáticos e também se inserta na mandíbula, na parte superior da mandíbula, e termina nos pulsos e tornozelos, ok? Há um encadenamento harmonioso, vai tudo em harmonia plena. Dependendo das fibras faciais, essas cadeias podem ser horizontais ou verticais. É que, um minuto, aqui podem ver a parte frontal, como se insere as cadeias, e as cadeias faciais, de acordo com as obras de Gerlach, apoiam a hipótese que a faixa torso-lombar poderia desempenhar um papel neurosensorial. Esta parte aqui pode desempenhar, segundo este estudioso, um papel neurosensorial, segundo Gerlach. É aquela que transmite a força entre a coluna vertebral, os membros superiores, a pelve, como podeis ver aqui, a pelve, ok? E a coxa. E dando relevo na parte superior ao ligamento inguinal, que é este ligamentozinho que vocês têm aqui, ligamento inguinal, crista ilíaca, sacro e cóccix. De acordo? Ok. Aqui temos outra imagem. Bueno, que vou aproveitar para pôr já. Confesso que estou assim no fim do dia, estou com a bateria assim ao limite. Ok. Então, o que é que podemos destacar aí? Temos a vista anterior e temos aqui o que é que vamos falar agora. Vamos falar da união entre todas as faixas. Mas antes quero acrescentar ao que estávamos a falar anteriormente, que na sua parte inferior faz parte dos ligamentos do joelho, ok? E continua através da fáscia da perna e fixado na tíbia e pelo tabique intermuscular. A união entre todas as faixas faz-nos entender como uma lesão localizada em um pé, por exemplo, pode dar sintomas no ombro, ok? A tensão em uma faixa que não tem mobilidade é transmitida pelas faixas adjacentes, criando uma série de limitações, em alguns casos terminam em lesões de hipomobilidade. Entramos no apartado então da transmissão das forças. Vocês têm aqui este esquema que podem ver como se procede a transmissão das forças, que é através de 8 cordas e poleias. Qual é o motor dessas cordas? Os músculos, sempre, que funcionam sempre dependente da faixa. De acordo? Facilitando a transmissão de energia de forma coordenada e eficiente com a ajuda dos pontos de apoio e articulações. Essa transmissão de energia bem canalizada protege a boa coordenação muscular. Então, o que é que podemos concluir aqui? Que a coordenação, a harmonização é da responsabilidade sempre da faixa. Quando qualquer gesto complexo como a marcha, ou caminhar, não é? Exige, antes de mais, a manutenção da postura de estar de pé, o que implica um reajuste permanente da posição vertical em relação a uma base que são os pés. Vou deixando aqui já a bibliografia para que quem quiser tomar nota possa já ir indo tomar nota, que estamos mesmo a terminar. Então, se este reajuste é a partir dos pés, que é uma superfície de apoio limitada, em primeiro lugar, esse processo deve ter o menor gasto de energia possível. Caminhar é um ato extremamente complexo, inclui músculos e sistemas nervosos de equilíbrio, no entanto, seria impossível sem a faixa. Cada gesto que fazemos é a soma de vários movimentos, sejam eles flexíveis
ou de flexão, extensão ou tração. A arquitetura das fáscias tem três direções: vertical, oblíqua, transversal, e estão perfeitamente adaptadas à coordenação e harmonização. Passando um bocadito isto para irmos aqui. Ok. Quando falamos de amortecer a função da faixa, é mais revelante durante um esforço violento ou traumas. O que faz a faixa, nesse caso, coordena a distribuição do esforço. Qual é a função do músculo? É fornecer energia para a realização do esforço. Este conjunto de ações visa distribuir, amortecendo uma parte da energia para evitar sempre a ruptura. Quando são grandes pontos de amortiguadores, melhor, quais são os grandes pontos amortiguadores? O mesmo que os responsáveis pela postura, sempre. A fascia lata, por exemplo, a fascia lata é a folha de tecido conjuntivo que forma os tabiques intermusculares internos e externos. Não só fixa esta mesma fascia lata, mas também o trato iliotibial ao fémur, ou o que facilita, o trato iliotibial ao fémur, o que facilitará, através do tendão da fascia, uma unidade óssea sólida. Temos aqui o que estamos a falar, que é esta zona aqui, iliotibial, ok? Da fascia lata, é toda esta zona que vocês podem ver aí nesta imagem, ok? Por isso a fascia será sempre o primeiro segmento a reagir a um trauma. O que é que eu realmente queria trazer com esta questão? Foi deixar as portas abertas, salvaguardar a importância da fascia, com especial determinação e coesão, porque sei que o corpo é um modelo dissociável e muito disso se deve à fascia. Dentro da osteopatia, a técnica miofacial é responsável por trabalhar essas fáscias e restaurar a sua mobilidade. Podemos liberá-lo, isto é, no que se refere à parte física, porque depois temos a parte nutricional que também pode completar esse papel. Um trabalho completa o outro, ok? Tampouco podem ser totalmente dissociáveis a osteopatia da nutrição. Podemos liberá-los diretamente, se possível, acessando-os ou de outro ponto através de cadeias faciais, e dessa forma podermos dar um tratamento mais completo, sempre tendo em conta todo o conjunto do ser humano. Queria agradecer muito o facto de ter sido convidada para este simpósio. Foi de facto para mim uma honra estar aqui com todos vocês, dar minha gratidão absoluta ao Oceano Fenaco por me ter convidado a este quarto simpósio europeu de naturopatia, em que estão presentes vários colegas. Muito obrigada a todos. Espero que vos haya gostado. Gracias a todos e enhorabuena pelo trabalho, companheiros, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.